Voltamos com Tela 1 Especial. Agora você continua assistindo ao documentário Peças de um Paraíso. Antigamente, você chegava numa ilha desse, você podia se deitar na praia, podia dormir na praia. Até agora, por enquanto, não tá. Mas agora não, agora está tudo diferente. Agora, vamos dizer, não é pelo povo daqui, pelo povo que vem de fora. O turismo aqui é bom para quem tem as pousadas e tem o restaurante, né? E muitos pessoal que toma conta da casa dos turistas, para eles é bom. Mas para mim quase não tem diferença. Meados dos anos 70, começaram a surgir as primeiras casas de veranistas. Geralmente as pessoas que mais abertas, elas conversavam com pessoas de fora quando chegavam, barcos que vinham pescar. As pessoas eram ingênuas, né? Não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Se falava para ela numa quantia em dinheiro que para a pessoa que estava comprando, que sabia quanto era, não era muita coisa, mas para a pessoa que estava aqui, que vivia naquela situação, parecia que ele tinha ganhado numa loteria dessas aí, né? E o cara vendia a casa dele por R$1.000, por R$500. E aí o que aconteceu? Acontecia que as pessoas vendiam e se mudavam, né? Vendiam e iam para a cidade. O que aconteceu que isso ficou uma função rápida, frenética quase, assim, várias pessoas comprando, e que acabou tendo que ser denunciado, chegou até as autoridades, e hoje não se pode mais abrir terreno novo. Quem tem terreno tem, quem não tem, só se comprar. E até 1990, a gente aqui era a terra da Marinha, né? Sempre foi. Então a gente tinha um direito de posse, a gente tinha essa tradicionalidade de estar vivendo aqui desde os nossos antepassados. E a gente podia usar, podia fazer as coisas dentro do terreno, viver livre, né? A gente fez um trabalho em conjunto com o GRPU, que é a Gerência Regional do Patrimônio da União, e procedemos ao cadastramento da comunidade para evitar que novas casas fossem vendidas, para assegurar aquele espaço para a comunidade, para os moradores locais, assegurando inclusive a permanência da sua cultura. Aí por volta do ano 2000, um pouco antes, acho que 95, a União veio para cá, a Delegacia do Patrimônio da União veio e catalogou os terrenos. E aí assim, hoje você tem lá um imposto, como você é nativo você não paga, mas os turistas pagam. E assim, uma coisa que mudou muito com esse imposto é que antes você não podia vender seu direito de posse, né? Porque era direito de posse, então o direito de posse não se vende. Hoje não, hoje você pode vender seu direito de posse. Vieram medir a metragem do quintal onde tem a casa, e agora os pescadores os que casaram precisam de fazer uma casa, eles não deixam, porque não pode, e ainda não pode pregar uma tábua, porque tem que pedir ordem. E você, como está dentro do seu quintal, não pode fazer nada. E todo ano tem essa porcaria desse IPTU agora. Eu acredito que logo o poder político da vila mesmo pode passar para os veranistas, e aí sim a comunidade está bem uma situação difícil, porque está perdendo espaço, perdendo território mesmo. E assim, o que acontece é que com essa coisa da demarcação dos terrenos e a quantidade de casas de turistas que aumentam, os jovens, os adolescentes que estão aí em vias de casar, se casarem, tem que morar na casa dos pais ou ir embora para a cidade, porque na vila não tem mais espaço para ele. Tem quantos e quantos meninos e meninas aí, que a gente diz que Deus abençoe e ajude eles, que eles saiam para procurar um, porque aqui não dá mais. Sim, o turismo, ele causa um impacto que é a descaracterização do costume. Porém, se o turismo ser um turismo de bem feito, colocando a tradição como o atrativo, você contorna isso, porque em vez de você colocar a cultura do turista, a forma do turista ser
de interessante, você muda isso, você apresenta as suas características culturais como de valor. Então, assim, o turismo ele pode ser muito prejudicial se for feito dessa forma de casas de veranistas que a gente tem aí, que é ruim, mas ele pode ser muito bem se ele for feito de uma outra forma, que é o turismo de base comunitária, que a gente já vem estudando e que a gente pretende trabalhar. O que existe são as leis do parque que impedem que as pessoas façam as coisas. Culturalmente falando, o Parque Nacional é um câncer terrível, assim, que ele, onde ele chega, ele culturalmente ele se transforma em nada, assim, porque ele impede toda a cultura de se estabelecer e pega uma extensão gigantesca de terra, né? Por exemplo, se essas leis do Parque Nacional e da APA realmente forem implantadas, morreu a cultura caiçara do litoral norte do Paraná. A relação da comunidade com as instituições, IBAMA, SPVS e outras ONGs que vivem por aqui, é conflituosa, bastante conflituosa. Assim. A IBAMA às vezes ajuda e muitas vezes chega mais a atrapalhar do que ajudar. Ele prejudica muito a gente, entendeu? Ele persegue muito o pescador. Às vezes aí eles pegam, já querem prender o pescador sem antes conversar ou negociar alguma coisa. Eu ainda sonho, um brasileiro, humilde pescador, sonho que eles possam resolver o problema gravíssimo, que é o problema das casas. O pessoal reclama da água, mas isso é temporário. Deus fala, chove, pronto, já temos água, acabou o problema. Entende? Agora o problema que está continuando se arrastando é esse problema sobre as casas. A gente tem recebido essa demanda das comunidades, principalmente porque o cadastramento foi feito da década de 2000 e 2001. E hoje as pessoas, né, de 7 anos atrás, elas estão casando, querem suas casas e tudo mais. Só que a gente não pode ir contra uma legislação que está em vigor. Então a gente fez uma consulta ao Ministério Público para ver como nessas comunidades, especificamente para as comunidades locais, a gente poderia estar abrindo uma exceção. Mas a gente não assim, tanto que a gente está preocupado com a situação. Só que não depende, a gente não pode simplesmente tomar uma atitude sem ter o respaldo jurídico, porque senão depois a gente é que acaba respondendo administrativamente, judicialmente e tudo mais. Sendo ilhas, é mais complicado ainda, porque todas as ilhas são consideradas bens da União. Então, assim como o pescador que está lá há séculos lá é dono, vocês, eu também sou dona, porque é um bem de todos. Então, se não existissem normas para regular realmente a utilização dessa área, qualquer um poderia estar indo lá e solicitar a cessão de uso no patrimônio da União, que pode ser dono. Então, é justamente para que eles permaneçam no local e que não repassem essas áreas para outras pessoas. E como o IBAMA está constantemente em campo, acaba que o IBAMA faz a vistoria para o patrimônio da União. Então ninguém vê o patrimônio da União, acaba enxergando apenas o IBAMA enquanto instituição que reprime, que para, que trava tudo e tudo mais. Mais ou menos por volta de 1970, chegaram os primeiros barcos a motor e as redes de arrasto, né? Quando isso chegou, já era claro até para as pessoas que viviam aqui nessa época que uma nova fase na pesca viria e que não seria da mesma forma que eles tinham praticado até então, né? A pesca, começou a pesca de arrasto, logo ficou intensa, né? Hoje a gente já tem uma escassez de pesca comparado aos estoques pesqueiros dessa época que a gente estava falando há um pouco tempo atrás, quando as pessoas faziam as redes com fibras naturais, de menos de 10%, talvez menos de 5% até. Várias formas de pesca foram proibidas também, em função das leis de proteção ambiental, né? Os pais já não aconselham mais os filhos a ser pescadores, já querem que os filhos vá para a cidade, tentem ter outra profissão, não querem mais viver da pesca. A pesca já não é mais uma coisa que rendia, né? Antigamente quem tinha 2 barcos era uma pessoa considerada
bem de vida, boa de grana, né? Hoje quem tem 2 barcos está desesperado tentando vender um barco porque ele não consegue manter 2 barcos. Antigamente você tinha muito mais camarão, você tinha muito mais caranguejo, tinha muito mais tainha e tudo mais. Hoje o esforço de pesca está muito grande. Então a legislação vem justamente para ordenar o uso desse recurso, né? Que é dos recursos pesqueiros. Porque se todo mundo pudesse ficar fazendo o que fazia há anos atrás, hoje a gente não teria nada. Se a gente tivesse uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, tivesse como bater uma fotografia dos peixes que eu matei, meu senhor. A gente vive de pesca e é muito difícil. A gente está passando, às vezes, um momento difícil, né? Os pescadores, porque às vezes vão pescar, não tem, né? Às vezes até está proibido a pesca e o pescador passa necessidade. A cultura caiçara ela é importantíssima para se preservar enquanto identidade brasileira. Eu acho que assim é horrível hoje para mim, como brasileiro, imaginar que o Brasil está permitindo que a minha cultura se acabe, né? Porque eu acho que assim, enquanto a gente é brasileiro, a gente é um pouquinho de cada cultura. Então se a gente acabar com um pouquinho de cada cultura que existe, logo a gente não vai ser nem mais brasileiro, né? E a cultura caiçara é importantíssimo que se respeite ela e que se permita ela viver nos modos que ela sempre viveu. Oásis que Deus criou, quero aqui para sempre morar. Vidas infinitas, lembranças cultivadas ao som do mar. Não me assusta teu cantar, mas para mim um prazer ver tudo o passado falar. Mesmo as mais tristes canções tu consegue amenizar. Caiçara, homem do mar no qual posso confiar, homem forte e valente quando com o mar vai lidar. Se orgulha de ser caiçara e chamado homem do mar. Embarca no seu barco e rema para depressa chegar, porque o abraço quente dela é boas-vindas do mar. Abraço, filho querido, e diz como para um amigo: filho, tome consigo, a sua herança é o mar. E o Tela 1 especial de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Até a próxima!